Está de mão abaixada porque levante a sua mão. Ele é digno da sua adoração. Levante as suas mãos. Digno de louvor, santo. Tribute e elogio. Diga palavras que elogiam o nome dele agora. Faça isso com a sua voz. Faça isso com a sua boca. Expresse isso com o seu corpo. Seja o sacrifício vivo e real. Seja a oferta que ele deseja receber nesse culto. Levante as suas mãos. Abra a sua boca. Faça uso da sua voz aí agora. E diga para ele: a minha vida é tua, a minha casa te pertence. Eu quero que tudo em mim te cante, tudo em mim te exalte, tudo em mim te glorifique. Eu quero ser hoje a oferta no teu altar. Recebe a minha vida na tua presença. Meu coração é para ti, meu louvor é teu. Minhas mãos se erguem para a tua glória. A minha mente está disponível para as tuas respostas. O meu coração está aberto para a tua palavra. Os meus pés querem obedecer o comando da tua lei. O meu coração quer se inclinar à realização do desejo da tua vontade. Não me olhe, Senhor, de acordo com os meus pecados, mas me olhe nesta noite através do sangue de Jesus e pelas tuas muitas misericórdias. Recebe o meu coração, ouve a minha súplica. Não há absolutamente nada, nem ninguém, nem lugar algum que possa promover em mim aquilo que eu sinto quando eu estou no lugar de adoração da tua presença. Somente quando eu estou diante da tua presença eu me sinto plenamente cheia, plenamente satisfeito. Quando tu liberas uma palavra sobre a minha vida, o meu mundo que estava em caos entra em ordem. Eu sou guiada pela tua voz. Fala para ele: eu sou guiado pela tua voz. Não é carro, não é dinheiro, não é casa. É a tua voz, é a tua palavra. A tua palavra que me faz sair da cama. A tua palavra que me faz fazer planos que a minha vida financeira não alcançaria, a minha circunstância real não alcançaria. Mas a tua palavra é esperança em mim. Cristo em mim é esperança da glória. Por isso eu busco a tua presença. Mais do que os servos bramam pelas correntes de água, mais do que eles anseiam beber água, é desta forma que eu anseio pela tua presença. É desta forma que eu anseio. Não me deixe sair deste lugar sem sentir a tua presença. Levante a sua mão, eu estou te ajudando em oração agora. Suplique isso, se esforce por isso, dedique-se a isso agora e diga estas palavras para ele: eu não posso sair daqui sem sentir a tua presença. Ela é o meu combustível para eu levantar na terça crendo, para eu levantar na quarta crendo, para eu levantar na quinta-feira profetizando, para eu não desistir na sexta-feira, para eu ser renovado no sábado. A tua presença me faz transbordar, a tua presença me faz acreditar. É por isso que eu não posso sair deste lugar sem a tua presença. Recebe a presença de Deus, receba renovo de Deus, recebe a palavra de Deus. Ele está aqui, Ele está. Quem é batizado no Espírito Santo e tem o poder de falar em outras línguas, fale em outras línguas. Quem quer receber o batismo do Espírito Santo com fogo, receba. Abre a tua boca, seja cheio, fale em outras línguas, ore em outras línguas. Já está na tua mente, apenas abre a tua voz. O batizador está aqui. É noite de renovo. Eu estava ali assentada e o Espírito Santo de Deus me disse, ele me trouxe a palavra de Joel, e há de ser que nos últimos dias, e nós estamos vivendo estes dias. Olhe para alguém aí agora e diga: nós estamos vivendo esses dias. Anuncie essa mensagem a alguém lá atrás e diga: nós estamos vivendo esses dias. Então esta promessa
está disponível para se cumprir na nossa vida. Por quê? Porque nós pertencemos a esses dias, nós pertencemos a esse tempo. Você que está em casa agora, se levante do sofá. Você que está em casa agora, se levante da cama. Eu estou te dando uma palavra, se levante. Você que está na mesa da cozinha com o prato de comida diante de você, dispense essa comida por um pouco, depois você requenta ela, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Levante-se do lugar que você estiver agora. Se você estiver em casa, se você estiver dentro do carro, coloque o carro no acostamento, ligue o alerta e se posicione tendo o céu como testemunha, porque o Senhor está dizendo: foi para esses dias que eu prometi, e há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os mancebos terão visões. Está disponível, seja renovado, seja renovada. Serebalaia, canderebalaia. Santo, 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 santo. Diga que Ele é santo, 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 santo. É para nós, Senhor, Santo de Israel. Aleluia. Quem tem glória, entregue glória a Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Mas não se cale diante da oportunidade de adorá-lo com tudo que você tem fôlego. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Oh, aleluia, amém. Amém, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Aleluia. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Rosa de Sarão, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Cordeiro e o Leão, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Aleluia, aleluia. João capítulo de número 19. Aleluia. Nós vamos dar continuidade, permitindo assim o Senhor, de maneira muito objetiva e até sucinta, aquilo que o Senhor já começou a falar conosco desde ontem, quando eu tive a oportunidade de ministrar a primeira porção dessa palavra de João 19. Deus nos deu uma orientação e eu quero louvar ao Senhor, porque nessa noite são muitos aqueles que ouviram o convite do céu para essa segunda-feira. Oh, isso mesmo, aplauda o Senhor, porque benditos são os que vêm em nome do Senhor. Oh, glória. Cada cadeira dessa que você está ocupando hoje aqui foi alvo da nossa oração ontem à noite aqui. Eu quero que você entenda que você não está sendo abençoado na hora que o culto começou.
Esse lugar está vivendo debaixo de uma atmosfera de palavra profética. Nós estamos em um ambiente onde, quando do altar liberamos aqui uma palavra, debaixo dessa atmosfera, ela se torna decreto de Deus para a nossa vida. E ontem à noite Deus nos deu essa direção para todos os irmãos, em todas as cadeiras. Começamos a orar e a pedir ao Senhor a unção que despedaça o jugo pelo poder da palavra. E dissemos ao Senhor: Senhor, aonde houver uma cadeira dessa aonde houver uma cadeira dessa e alguém preparado para sentar nela, traga, para que só em chegar aqui e ocupar este lugar, ela já se torne habilitada, autorizada. Meu Deus, grite para alguém aí ao seu lado e diga: você está autorizado. Não, isso, grite. Eu disse para você gritar, diga: você está autorizado. Deus te autorizou hoje a receber, a prosperar, a crescer, a governar. Você está autorizado, porque você está debaixo de palavra e oração. Hoje eu pedi ao Senhor a mesma bênção para todos aqueles que estivessem acompanhando online com a gente. Que a mesma unção, de igual forma que o Senhor tem derramado sobre nós aqui nessa noite, que Ele alcance. Tá ligado, igreja? Levante a mão então aí. Todas as pessoas que estão acompanhando o culto ao vivo agora conosco, que eles possam ser impactados por esta mesma unção, viver esse mesmo nível de despertamento, libertação, cura, avivamento, quebrantamento. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Amém! Aonde você estiver agora, você vai receber de igual forma. Enquanto eu não leio o texto sagrado, porque, como eu já disse, eu quero hoje dedicar um tempo especial à oração que Deus colocou em nosso coração. Eu fiz ontem aqui uma coisa que eu nunca fiz em todos esses anos de ministério, porque, eu não sei, eu acho que talvez covardia, talvez a minha fé ainda não tinha chegado a essa estatura de fazer um convite, uma convocação para a fé, para que houvessem milagres de cura. E Deus foi muito específico comigo. Deus disse: convide aqueles que sentem medo de alguma coisa em alguma área na vida. Chame aqueles que estão enlutados, ou seja, em sofrimento pela perda irreparável de um ente querido. E chame também aqueles que precisam de cura de enfermidades físicas no corpo, que sobressaem também em doenças psicossomáticas oriundas da alma. E eu estou impactada, irmãos, porque eu não tenho dúvida. Nós estamos num ambiente onde estamos autorizados a ministrar cura. Eu já quero deixar de antemão duas coisas aqui preparadas. Primeiro, você que está acompanhando online com a gente, compartilhe via WhatsApp essa live, esse ao vivo dessa noite. Não compartilhe apenas por compartilhar. A primeira pessoa que vier em sua cabeça, envie para ela. Você que está em casa, vocês que estão aqui, não precisam se ocupar com isso agora. Deixe que as pessoas que estão online se movam agora, aquelas que podem, e elas vão compartilhar, para que nós possamos alargar a extensão daquilo que Deus está derramando sobre nós. E que o Senhor alcance todos aqueles que vão receber cura. E para confirmação disso, foi uma série de cartinhas que eu recebi de pessoas que estão acamadas em leito de hospital, outras que precisaram sair do culto aqui para completar uma quimioterapia amanhã, entre outras coisas. Eu tenho aqui pedido de oração de cura por uma criança que tem 1 ano e meio e tem uma doença gravíssima. Outras que precisaram voltar porque estão em tratamento contra o CA, e nós vamos orar por isso aqui. Eu estava ali sentada e Jesus disse para mim: diga que eu tenho a cura do câncer. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas oração, para ter efeito, tem que ser orada de acordo com a palavra. Porque Jesus não corresponde às nossas necessidades, Ele corresponde à palavra do Pai. E o Pai corresponde à palavra, que é o Filho. João 19. Quem achou, diga amém. Versículo 24 em diante. Vou repetir o texto de ontem e pregar a segunda parte dele. Perdão, verso 23. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes.
uma para cada soldado. Tomaram também a túnica que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Vamos só substituir a palavra Escritura, que é a palavra de Deus, por palavra, para já começarmos a aplicar a palavra de Deus sobre nós. Então, quando eu disser para que se cumprisse a, você completa palavra, amém? Disse João: isto aconteceu para que se cumprisse a, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, e foi isto que fizeram os soldados. Versículo de número 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a palavra se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados de lá os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai reproduzir o anúncio profético que Deus tem nos anunciado desde ontem. Quando eu disser 3, você vai liberar esta palavra e vai dizer à pessoa que está do seu lado desse jeito: calma, vai se cumprir tudo. Calma que eu não contei até 3 ainda. Eu falei ontem e vou repetir hoje: a única maneira de você acalmar alguém que está nervoso ou ansioso é se tornando mais enérgico que essa pessoa. Você não pede a quem está nervoso calma de maneira calma. Quando você vai pedir a alguém calma, se ela estiver realmente nervosa, você tem que dizer calma, para que ela volte ali ao cerne da questão. Então, quando eu disser 3, você vai gritar para ela. Camila, eu não sou muito de gritar, mas hoje a segunda-feira está liberado. Você vai gritar para esta pessoa que está do seu lado: calma, vai se cumprir tudo. Quem entendeu, diga amém. É 1, puxa o ar. 2, descruza o braço, libera as mãos, prepara o dedo de profeta. 2,5, você vai dizer calma, vai se cumprir tudo. É 1, é 2, é 3, diga aí. Vai se cumprir tudo. Toda a palavra de Deus liberada a seu respeito, você é alvo do cumprimento dela. Posso ouvir um amém? Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Senta dando glória a Deus aí. Oh, aleluia. Apenas 3 coisas e a gente vai orar. 3 coisas. Vamos dividir a equação aqui da palavra em três atos. Primeiro eles fazem, depois eu faço, depois ela faz. Só repita, e isso vai te facilitar o entendimento do que o Espírito Santo construiu ao nosso coração através dessa palavra. Primeiro eles fazem, depois eu faço, e então ela faz. Eles fazem, eu faço e ela faz. Eles fazem, eu faço e ela faz. Vamos todos juntos? Eles fazem e ela faz. Vamos ver se você consegue sozinho. 1, 2, 3 e já. Primeiro eles fazem, depois eu faço
e depois ela faz. Essa é a equação de manifestação da palavra que nós vemos em João 19. Primeiro eles, os soldados, fazem a palavra cumprir. Depois Jesus faz a palavra se cumprir. E então a palavra cumpre por si só aquilo que ela diz respeito sobre Jesus. Ambas essas referências e esses 3 passos estão baseados em um único livro, o livro do profeta Isaías. Livro esse que João tem de cor, porque é um dos maiores profetas messiânicos, um dos maiores profetas que anunciam a chegada do Filho de Deus. Então todo judeu de 7 anos, ele já começa a decorar esses textos, para que a partir dos 12 anos de idade ele tenha tudo isso de cor, porque é o cerne da vida do judeu, é o momento mais importante, é a transição para o auge da sua hombridade, da sua masculinidade. Então João tem esse texto de cor, ele tem esta palavra na mente. Completa para mim, por favor. Ele tem esta palavra não só na mente, mas também no coração. Ela produz a fé que ele precisava para crer quando Jesus, por exemplo, chegou e chamou João para segui-lo. Então esta palavra é a referência de que verdadeiramente Deus enviaria seu filho, de que ele é o Messias, de que ele é o Salvador do mundo. Todas essas coisas foram preditas pela boca do profeta Isaías. Não apenas coisas boas, mas algumas coisas que durante o processo eram ruins, mas eram o anúncio daquilo que Deus ia fazer em favor do seu povo, cumprindo o que o próprio João escreve quando diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, o som está tão bom, que é raro o que eu vou fazer agora, muito raro. Mas eu vou pedir para abaixar só um pouquinho. O som é tão bom, porque normalmente a gente vive implorando o som, né? Dá mais um cadinho de som, aumenta o retorno, mas o som daqui é tão top, que hoje é ao inverso. Eu vou pedir para abaixar só um pouquinho, porque como eu ministro com a boca muito perto do microfone, e de vez em quando eu falo um pouco alto, se abaixar um pouquinho mais, eu vou ficar mais confortável. Mas vocês continuam me ouvindo bem? Maravilha, ficou show. Então João, ele sabe de tudo isso porque ele tem a palavra do profeta Isaías. Ele foi preparado para receber o Messias. Ele já tem o adiantamento das informações do que aconteceria quando o Messias chegasse. Ele já sabe qual é o propósito que a vinda e a vida do Filho de Deus carrega na vida dele. Então não há dificuldade na aceitação para João em servir a Cristo, porque ele já estava debaixo de uma palavra predita pela boca do profeta Isaías. Camille, por que você está repetindo isso? Porque você só está autorizado a acessar o que você tem conhecimento para receber. Imagine que um parente distante que você não conhece deixa uma herança ao seu nome. Se você não tiver o conhecimento de que este parente deixou essa herança no seu nome e nada for notificado a você, essa herança vai prescrever por um tempo e daqui a pouco o governo do lugar onde ele morreu vai tomar posse daquilo. É como quando você tem, por exemplo, um terreno e você não tem conhecimento desse terreno. Ele está no seu nome, mas você não sabia. Diante do patrimônio que você tem, você não tinha a totalidade do conhecimento desse terreno. Então ninguém nunca administrou, você nunca construiu nada lá. Se uma pessoa decidir entrar nesse terreno, ela pode adquirir uma propriedade que era sua, mas que por você não ter conhecimento e logo uso, ela é transferida para uma outra pessoa por uso capião, se ela tiver 5 anos de cuidado da terra. E de repente aquilo que era seu estava no seu nome, passa para uma outra pessoa simplesmente porque você não tinha conhecimento de que você tinha acesso àquilo. João, ele tem esse conhecimento, sobretudo dentro desse contexto. Aquilo que está acontecendo no Calvário, que fez Pedro negar, aquilo que está acontecendo no Calvário, que foi o que levou Judas a trair, aquilo que faz os discípulos se esconderem no outro dia dentro de uma casa, na verdade, para João, no cenário do Calvário, está tudo muito claro o porquê está acontecendo. E diferente de Maria, que está desesperada, porque está vendo o filho que ela deu à luz, crucificado de maneira inocente no Calvário, ela obviamente está vivendo momentos de amargura, de lágrimas e de dor. E na hora do desespero, nós somos tendenciosos a esquecer qual foi a palavra que Deus liberou ao nosso respeito.
O desespero cega a gente, a ira cega a gente, a tristeza cega a gente, a depressão faz a gente esquecer do que Deus falou. Nós começamos a receber palavras de vitória em cenários de derrota, recebemos palavras de vitória em realidades de fracasso. Essa realidade e essa circunstância, ela não ajuda a gente a crer em nada. E isso é proposital, é intencional acerca da fé. Porque a fé que precisa ver para crer não é fé, é constatação. A única maneira de Deus aferir a sua fé é pela palavra. E a única maneira da sua fé se tornar genuína diante de um cenário de dor, de depressão, de medo, de incerteza, de insegurança, é se você tiver apenas a palavra diante da circunstância. O que Deus está dizendo é: eu te dou palavras contraditórias à tua realidade, não é porque eu quero te castigar, é porque eu quero ver se tu tens fé para se apegar a elas. Mas Camila, a circunstância é extremamente desfavorável, o cenário é de dor, é de calvário, é de caos, é de castigo sobre sangue inocente, é de disciplina, é de injustiça, é de corrupção. Como crer em tudo que Deus falou diante de um cenário desse? E Deus está dizendo: é justamente por isso que você deveria crer que a palavra que eu liberei sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, fui eu mesmo que liberei. Por quê? Porque só eu posso cumprir. E uma vez que só eu posso cumprir, está na hora de você aprender que eu não dependo de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que eu te prometi. É você que depende apenas de crer na palavra para receber o que eu já te liberei. Eu expliquei isso ontem aqui, vou pincelar só mais uma vez. Deus não depende da minha fé para ter poder de realizar nada. Quando eu creio, Deus pode. Se eu não creio, Ele continua sendo Deus poderoso para fazer tudo que Ele quer. Quem está entendendo, diga amém. Minha fé não produz em Deus poder para fazer nada. Se eu creio, Deus pode. E se eu não creio, Ele continua podendo. Mas então por que eu preciso de fé ou eu tenho fé? Porque a minha fé não é para dar para Deus o poder dele fazer nada. A minha fé é para me dar o poder de receber o que só Ele tem poder para fazer. Dentro desse contexto, qual é a única forma de receber o que só Deus tem poder para fazer? Acessando a sua palavra. E por que Deus só corresponde à sua palavra? Porque a palavra é Cristo, verbo vivo feito em carne. A palavra é o próprio Deus. É ela que traz à existência as coisas que não existem. O próprio Deus só se manifesta pelo poder da sua palavra. Em Gênesis 1, você vê Ele se movendo sobre a face das águas, mas Ele não cria nada, Ele não transforma nada. Mas quando a sua palavra é manifestada, e disse Deus, haja luz, então céus e terras começam a ser criados, porque Deus só corresponde à sua palavra. Abra comigo a tua boca agora e diga para si mesmo: Deus só corresponde à sua palavra. Bata no teu peito agora e diga: o compromisso de Deus só é comigo se eu estiver comprometido com a palavra. Por que que homens como Abraão tinham a oração respondida? Homens como Elias falavam perto, boca a boca com Deus. Homens como Eliseu tinham o céu aberto para a revelação e para respostas sobre as suas cabeças. Vá ver como eles oravam. Como é que um Moisés da vida consegue conversar com um Deus que de repente manifesta a sua voz a ele, dizendo assim: eu vou destruir o teu povo. E Moisés interpela ele, e ao ouvir ele falar, vai responder: meu povo não. Ele se lembra da palavra que Deus liberou para ele em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor apareceu para ele numa sarça de fogo, e o Senhor disse para ele naquele fogo que consumia ou que queimava, mas não consumia: vai libertar o meu povo. Olha o que Deus disse para Moisés quando chamou ele como libertador: vai libertar o meu povo. Deus disse o quê? Vai libertar. Aí agora Deus está irado, porque o povo é de dura cerviz, o povo é rebelde. E aí Deus vai chegar para Moisés e vai dizer assim: tira o teu povo de diante da minha presença, porque senão eu vou consumi-los no furor da minha ira. Aí Moisés diz o que para ele? Moisés fala com ele baseado na palavra dele.
Moisés fala com ele porque lembra da palavra que ele disse no dia que o chamou. Olha o que Moisés fala: meu povo não, teu povo. Porque quando tu me chamaste, tu não disseste vai libertar o teu povo, tu me disseste vai libertar o meu povo. Ele faz com que essa palavra esteja diante de Deus no momento em que Deus aparentemente manifesta a destruição do seu povo. E qual é a única maneira que Moisés, como líder, consegue recorrer ao próprio Deus que quer destruir, abre aspas, a convencê-lo, fecha aspas, a não destruir o próprio povo que ele chamou para libertar? A única maneira de Moisés fazer isso não é convencendo Deus com as suas palavras, mas é lembrando Deus, abre aspas, com as palavras dele. Quer conversar com Deus? Fale menos de você e mais dele. Quer receber resposta das perguntas que você faz? Fale mais sobre o que ele disse e menos sobre o que você quer dizer. Traga diante dele as palavras que ele falou. Você vai ver pessoas como Abraão, você vai ver pessoas como Moisés, olhando para Deus, seja em oração ou em uma ação sobrenatural, usando essas palavras aqui, ó. Porque tu disseste, não é o que eu quero, não foi o que eu disse, é o que tu disseste. Deus chega para aferir a integridade, a liderança de Moisés. Ele vai dizer: Moisés, vamos exterminar todo esse povo e começar uma nova geração a partir de você. E Moisés vai dizer para Deus, e como fica o que tu disseste a Abraão? O que tu disseste a Abraão? Eu vou destruir esse povo. Aí ele diz: e como vai ficar quando o Egito ouvir que tu disseste que nos tiraria e nos introduziria na terra que deu e que jurou aos nossos pais? O que é que as outras nações vão dizer? Vão dizer o quê? Ele só coloca diante de Deus o que Deus disse. Sabe qual é o problema? Você quer colocar diante de Deus sentimentalismo, você quer colocar diante de Deus vitimização, você quer colocar diante de Deus fracassos, você quer colocar diante de Deus autopiedade, autocompaixão, você quer colocar diante de Deus miserabilidade. Ah, Senhor, eu estou tão triste. Ah, Senhor, eu sou tão incapaz. Ah, Senhor, eu sou tão pequeno. Ah, Senhor, eu não posso nada. Ah, Senhor, eu estou tão assim, tão assado. E Deus está dizendo: você só quer falar comigo sobre você. Você deveria trazer à sua memória o que pode te dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? Não é o que eu penso de mim, é o que Ele disse a meu respeito. Te colocarei por cabeça e não por cauda. Tu estarás por cima e não por baixo. A palavra da fé, que é a palavra de Deus, ela só pode ser validada num cenário de circunstâncias improváveis. Ali é um lugar fértil para ela se manifestar. Se for diante de um cenário favorável, não é fé, é testemunho, é constatação. Fé e palavra que realiza precisa ser reproduzida, verbalizada, manifestada num cenário desfavorável. Diga para mim, bote a cabeça para funcionar. Calvário é cenário favorável ou desfavorável? Vou perguntar de novo, responda por favor. Calvário, aonde Cristo está sendo agora crucificado pelos romanos, perfurado, cheio de hematoma, sangrando, coroa de espinho, afrontado, esbofeteado, sangue inocente. Então eu vou perguntar, o Calvário é cenário favorável? É favorável ou desfavorável? Maria está chorando, um discípulo traiu, o outro negou, está cada um de um canto, e João está ali até o final. Todo mundo está desesperado, mas se liga nisso aqui: quem está debaixo da palavra discerne o cenário, quem está debaixo da palavra discerne a circunstância. João não se esqueceu em nenhum momento qual foi a palavra predita pela boca de Isaías. Você vai ver que nos 3 atos que falamos aqui, ele identifica imediatamente o texto de Isaías. Ele se lembra do que Deus falou pela boca de Isaías. Olha para mim, meu irmão, o que Camila fala, se falar de si própria, você pode esquecer se você não quiser ou puder lembrar, mas aquilo que Deus falou sobre a sua vida vai garantir a sua qualidade de vida, se você souber manifestar no cenário que você está vivendo. Você precisa querer na palavra como se sua vida dependesse disso. Você sabe por quê? Porque ela depende.
Existem momentos da sua vida que você só vai conseguir manter-se vivo se você for capaz de manifestar a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Só a palavra de Deus pode te sustentar. Ah, Camila, mas eu acho que a palavra de Deus é algo assim espiritual. Olha aqui para mim. E de fato ela é. Deus é espírito, e importa que assim seja adorado. Quem está entendendo, diga amém. Agora, você não pode subestimar o poder do espiritual só por ele não estar numa visão concreta. Sabe por quê? Na criação dos céus e da terra, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: céus e terra, tudo que existe, material, tangível, concreto, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então presta atenção. Deus é espiritual, sua palavra também move no espiritual. Aonde ela é liberada? Dos céus. Por quê? Porque a palavra de Deus garante sobre Deus, e Deus garante sobre a palavra, que o homem não tem coisa alguma se do céu não for liberada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Camila, por que você está dizendo isso? Porque você tem que crer que a palavra é mais concreta do que o chão que você pisa. Por quê? Porque foi ela que criou o chão que te sustenta. Você precisa crer que a palavra é mais fiel e mais poderosa do que a cobertura que está sobre as nossas cabeças. Por quê? Porque foi ela que criou tudo que existe de físico, tudo que existe de tangível. Então não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está garantindo o quê? Que é o espiritual que manifesta o físico, que é a palavra que manifesta o físico. Se você diz que é crente, mas espera o físico manifestar o espiritual, tu não é crente, porque para ser crente, tu precisa crer que ele existe e que ele manifesta galardão para aqueles que o buscam. É o espiritual que traz, é a palavra que produz. Esse chão que está debaixo dos seus pés, 2 dias de britadeira e uma empreitada de uma empresa, arrebenta com ele todinho. O teto que hoje nos cobre, seja da chuva ou do sol, em um dia uma boa construtora arranca ele, bota tudo no caminhão e leva daqui. E esse lugar que hoje tem um pavilhão sensacional, de repente se torna um vazio, um terreno sem nada. Por quê? Porque isso tudo aqui é removível. Agora olha o que ele diz acerca da garantia que ele dá para aquele que tem a sua palavra: céus e terra, mas as minhas palavras. Grita comigo e diga: jamais, jamais, jamais hão de passar. Passarão céus, passarão terra, mas o que eu falei contigo está sobre ti, não vai passar. A promessa que eu fiz está de pé, o cumprimento é garantido pela fé. Creia! Tudo que Deus tem te entregado, tudo que Deus tem te falado, Ele é a própria garantia daquilo que Ele fala. João, ao ver a crucificação de Jesus, ele não se desespera. Eu não tenho dúvida que ele está muito triste, mas ele não dá um surto, ele não pira. Olha para quem está do teu lado e diga: debaixo da palavra, você não vai surtar. Não mais. Não vai. Tem alguém em casa agora, Deus está falando comigo, irmãos. Eu acredito que é porque eu abri meu coração para crer nisso. E Deus está falando comigo que tem alguém em casa agora que enquanto eu estou pregando já surtou 7 vezes. E Deus está dizendo: você não surta a partir de hoje nunca mais. Nunca mais. O homem que se assentou no poço de Samaria e olhou para aquela samaritana e disse: nunca mais. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Deus está mandando eu dizer para você aí do outro lado agora: nunca mais a tua mente será arrebatada da tua consciência. Nunca mais você surta, porque a palavra de Deus vai impor limites na tua mente. Tem nunca mais de Deus sendo liberado aqui nessa noite. Debaixo de uma palavra, João disse que quem rasgou as vestes de Jesus, e aquele momento desesperador, ele diz: olha,
foram os soldados que fizeram isso. João escreveu que quem fez isso foram os soldados. Então responda aí para você não esquecer. Quem fez isto? Quem fez isto? Eles fizeram, mas olha o que João diz. Mas fizeram para cumprir. O quê? Para cumprir o quê? Que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Ele disse que quem fez isso foram os? Mas fizeram para cumprir a? O que estão fazendo contra você que você não está discernindo? Olha para mim. Que essa noite você vai sair daqui compreendendo que nesse cenário não é só caos, tem cumprimento. Não é só vergonha, tem cumprimento no meio dessa bagunça. Mas você precisa ficar atento à palavra. Vem comigo, você precisa ficar atento a... Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a sua família? Lembra? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre a tua casa? Lembra? Qual foi a palavra que Deus liberou sobre os seus negócios? Traga a sua memória. Qual foi a palavra que Deus liberou sobre o seu ministério? Traga a sua mente. Deus está dizendo, você só será capaz de ver essa circunstância com outros olhos se no meio do caos você também vê que tem cumprimento. Se no meio do sofrimento você vê que também tem palavra se cumprindo. Se no meio desse desespero você vê que nesse vento Deus também está arrumando a casa. Está na hora de você entender que no meio desse fuzuê tem palavra de Deus em cumprimento. Ele vai ter esse discernimento porque ele tem a palavra. Quem tem a palavra tem o discernimento num cenário onde todo mundo só vê dor, ele vê cumprimento. E aí, num cenário como esse, vem comigo, eu disse que não ia demorar e não vou mesmo. Neste cenário, João identifica que os soldados não são inimigos inconscientes, mas são funcionários assistentes. Eles não sabem, mas sabe o que eles estão fazendo? Cumprindo a palavra que Deus liberou sobre Cristo. Eles não sabem, mas João sabe. Olha para mim. Eles não sabem, mas João sabe. Eles não sabem, mas Jesus sabe. O Senhor está dizendo, eu não quero você reagindo aos seus adversários, porque eles têm comportamento de ódio, de ataque. Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer, discernimento. Discernimento. Não importa se eles não sabem, o que importa é que você tem que saber. Se Deus falou que você vai ser e vai viver momento de honra, então você vai passar por momento de humilhação. Eles não sabem disso, mas você sabe. Se Deus falou que vai te exaltar, então haverá momentos de confronto e de afronta nesse caminho. Os que vão te afrontar não sabem disso, mas você deve saber. Então entenda, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eles não são inimigos, são funcionários. São funcionários. Catuca teu irmão se tu crê nessa palavra e diga aí, como é que estão teus funcionários? Diga, como é que estão teus funcionários? Se você estiver vivendo um momento de sofrimento ou perseguição, responde assim para ele, estão trabalhando direitinho. Agora responde para ele, glória a Deus. É sinal que a palavra está se cumprindo. É sinal que a palavra está se cumprindo. E sereis odiados por amor do meu nome, perseguidos por amor do meu nome, vão difamar por amor do meu nome. Não é contra vocês, é por causa de mim, disse Jesus. João não consegue ter nenhuma atitude enérgica contra aqueles soldados. Primeiro porque eles são autoridades naquele cenário. E é complicado quando você está debaixo de uma palavra onde a autoridade do cenário te esmaga. Mas a palavra de Deus sustenta. Jesus mandou eu repetir isso aqui. É complicado quando você está num cenário onde a autoridade do cenário te esmaga. Mas Deus está dizendo para mim e para você, Ele te esmaga, mas a minha palavra te sustenta. Fica firme, campeão. Ele diz, os soldados fizeram isso, mas fizeram para cumprir a? Fizeram para cumprir a? Posso ouvir um glória a Deus pelos inimigos que se levantaram por você, contra você nas últimas semanas? Posso ouvir um aleluia por quem vai passar pela prova dando glória a Deus? Posso ouvir um graças a Deus, porque se está havendo movimento no meio do caos, é porque também está havendo cumprimento no mundo espiritual. Não tenha raiva deles, tenha discernimento. Primeiro eles fazem,
Isso é tão verdade que eu estou dizendo que Jesus vai dizer assim: Pai, não impute a eles esse pecado. Pode abaixar um pouquinho o retorno, meu povo. Pode abaixar um pouquinho o retorno. Viu? Não impute a eles esse pecado. Jesus é claro, não impute a eles olha o que ele diz: perdoa, porque eles, tá entendendo? Eles não sabem o que fazem, porque eles não tinham conhecimento de qual era a palavra que estava sobre Jesus. Perdoe quem está te perturbando, porque se você está debaixo de uma palavra, até o inimigo quando ataca, coopera. Porque a palavra de Deus é fiel e ela diz que todas as coisas, eita, levanta essa mão se tu crê e diga: todas as coisas. Diga: todas as coisas. Meu irmão, a Bíblia ela é muito objetiva. Se ele diz todas, não é parte, são todas. Levanta essa mão, já cansou? Diga: todas. Vai falando todas aí, porque Deus está trazendo na tua memória agora tudo que te atrapalha, tudo que te persegue, tudo que te afronta, e Ele está dizendo: tudo isso será para o seu bem, tudo isso será para atender o propósito, tudo isso cooperará com você. No final essa perseguição coopera, no final essa afronta coopera, no final vai cooperar, todas as coisas estão cooperando. Quando aparentemente nada estiver bem ao seu redor e alguém perguntar: como é que vai você? Você vai dizer: está tudo cooperando para o meu bem. Segunda coisa, Jesus diz assim: vendo que tudo que tinha para se cumprir se cumpriu. É isso que significa, vendo que tudo já estava consumado, ou seja, tudo que a palavra de Deus já havia dito sobre ele, visto que isso já tinha acontecido, ele sabia que só faltava uma coisa para ele entregar o Espírito dele. Só faltava uma coisa. Como ele tinha consciência do que faltava, porque ele sabia qual era a palavra que estava sobre ele, o que ele fez? Acelerou o processo. Por isso que você tem que ter em mente qual é a palavra que Deus liberou a seu respeito, porque quem tem consciência da palavra tem poder de acelerar o processo. Sabe como é que ele fez isso, pastor Lucas Pacheco? Ele disse assim: tenho sede. Você leu comigo o texto, sabe o que está escrito? Que ele só disse que tinha sede para cumprir presta atenção, uma pessoa que está sendo açoitada desde cedo, sofrendo que só, de fato está com sede, sim ou não? Pense, cansado, de fato está com sede, sim ou não? Só que se essa pessoa tem consciência da palavra que está sobre ele, ele também tem consciência de que mesmo tendo sede não beberá água. Mas ainda assim eu acho lindo, Jesus não diz: quero água. Jesus diz: tenho sede, porque ele sabia que não ia beber, porque a Escritura deixava claro que não era água que ele ia beber, mas era vinagre. Vendo que tudo já estava consumado, ele acelera o processo. Então primeiro eles fazem, mas se eu estiver debaixo da palavra, eu também posso fazer. O que isso significa? Significa que você não tem que esperar os outros cumprirem o tempo todo o que Deus disse a seu respeito. Se você está debaixo de uma palavra, você tem autoridade sobre a palavra que te foi confiada. Ele não ficou esperando uma ocasião para produzir o vinagre, ele criou a oportunidade. E ele disse: eu tenho sede. Mano, se liga nisso aqui. Ele disse: tenho sede, sabendo que ia beber vinagre. Ele acelerou aquele processo para que ele pudesse entregar o seu espírito. Imagina o sofrimento de Jesus. O fato de ser filho de Deus não amenizava a sua dor. Então, se só falta eu beber um vinagre para eu sair desse cenário, eu vou criar a ocasião. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: e se eu te disser que esse ciclo de caos, de dor e de sofrimento se encerra na tua vida hoje? Se você parar de esperar os outros cumprirem a palavra e começar a cumprir o que você já sabe que te cabe. Agora dá uma olhada aqui para mim. O que é mais difícil? Tomar uma surra igual a que Jesus tomou ao ser açoitado,
ou beber um pouquinho de vinagre? O que é mais difícil? Vou resumir para você me responder e eu te ouvir. O que é pior, surra ou vinagre? O que é pior, surra ou vinagre? Tem gente que está na dúvida. Eu vou pedir para alguém te dar uma surra ainda hoje. Você vai sair da dúvida rapidinho. Ó, última vez, hein? O que é pior, surra ou vinagre? Decidiu, né? Surra. Deus está mandando eu perguntar para alguém aqui que está debaixo de uma palavra. Esse processo não fecha. Não é porque você não aguenta. É porque chegou a hora de você cooperar com você mesmo. E você tem sido o pior sabotador da tua vida. Está na hora de você cooperar com você. Está na hora de você convergir a palavra para as suas ações. Está na hora de você parar de ser espectador da tua própria história. Vendo que tudo estava consumado, não falta mais nada, só falta o que, Jesus? Só falta o vinagre, eu vou criar uma ocasião. Tenho sede, pegam uma esponja, embebem no vinagre, trazem a boca dele. Ele sabe que é vinagre e ele deixa o vinagre chegar à boca. E então ele diz, está consumado. O que é isso? Fechou o ciclo. Acabou. Irmãos, eu estou falando aqui, estou sentindo uma autoridade tão grande. Para vocês que estão aqui, para você que está em casa agora. Esse sinal que eu estou fazendo aqui, ó, é Deus dizendo, esse ano ainda, suas atitudes sobre a minha palavra vão encerrar ciclos. Vem um basta de Deus aí. Vem um basta de Deus aí. Vem um fim. Deus está dizendo, suas atitudes na palavra vão encerrar, vão trazer um fim a histórias de desgraça. Você é a pessoa que Deus vai encerrar a maldição na tua geração familiar. Quem não gerava, vai gerar. Quem não pregava, vai pregar. Quem não servia a Deus, vai servir. Você vai encerrar um ciclo de desgraça entre os teus. Eu creio nisto, Deus. Criei, por isso falei. Cumpre o que tu disseste. O que Jesus está fazendo ali? Encerrando um ciclo até pra gente. Essa semana vai ser semana que eu vou mandar o WhatsApp pros amigos só com aquele bonequinho. Entendedores entenderão. Se você quiser gravar alguma coisa hoje do culto, fala nada não, faz só um vídeo assim, ó. E se alguém quiser saber e perguntar por quê, aí você diga, eu sou a pessoa que vou começar a cumprir o que a palavra de Deus me garantiu. E vou chegar para fechar. Vou chegar para encerrar tudo que é ciclo que queria continuar para a desgraça da minha vida. Ele vai encerrar, ele vai acelerar o processo, porque está debaixo de uma palavra. Bebeu o vinagre, está consumado, encerrou o ciclo. Ó, fechou, é aqui, hein, pai? Ó, acabou. Então eu vou perguntar pela última vez, o que é pior, a surra ou o vinagre? O que é pior, coroa de espinho ou vinagre? Espinho ou vinagre? Surra ou vinagre? Vou perguntar mais uma, o que é pior, cruz ou vinagre? Cruz ou vinagre? Então você está dizendo para mim que tudo que ele já viveu até ali foi pior do que beber o vinagre, sim ou não? Eu não estou dizendo que foi bom, mas em comparação ao que ele já viveu, tomar o vinagre agora é o pior? Não, o pior foi esperar a hora do vinagre. Tem que tomar a surra, a cruz, a nudez, a vergonha, o cuspe, tapa na cara, a afronta, a deboche. Isso é que é o pior. Se o vinagre vem para encerrar, meu irmão, se é um vinagre que encerra, eu crio até a ocasião. Tenho sede. Quem está entendendo, diga amém. Porque tudo que eu já vivi até aqui é pior. Por que tem coisa na tua vida que o ciclo não fecha? Porque você vence as coisas grandes, mas não se submete às pequenas. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. A cruz, o prego vem por fora. O tapa no rosto vem do lado de fora. O açoite e o chicote
é outro que bate. Minha função é sobreviver. Agora o vinagre é aceitar, ao meu pedido, colocar para dentro o amargo. Tem coisa na história da nossa vida que a gente aguenta tomar pancada de fora. Difícil é engolir o que a gente tem que botar para dentro. E Jesus vai encerrar o ciclo com uma atitude tão pequena, mas tão significativa. Qual? Vai ingerir o que ele sabe que é ruim. Vai ingerir o que ele sabe que vem de uma fonte ruim. Mas ele sabe que é aquilo que encerra. Vamos? Ele sabe que é aquilo que sem gesto não tem graça. Ele sabe que é aquilo que Deus está dizendo: tu já foi traída, tu já perdoou, tu já ficou endividado, Jesus já ajudou a pagar tua dívida. Tu já viveu quebra de aliança, tu já viveu traição na sociedade da tua empresa, tu já viveu rebelião na igreja onde tu é pastor, tu já viveu rebelião do teu filho contra você. Você já venceu a droga, já venceu a cocaína, você parou de ser usuário, você venceu coisas que aparentemente, e de fato, eram tão maiores aquilo que está diante de você agora. Mas por que você não está vencendo o que está diante de você agora? Você é bom de falar o quão ralado você foi, o quanto você já sofreu. Só que chegou a hora de deixar o ciclo ser encerrado por aquilo que precisa ser ingerido por dentro. E o que, Camila? Posso te falar? Às vezes a gente aguenta a surra de um açoite, mas não aguenta liberar perdão para o ofensor. Porque isso não fala de como ele vai se sentir do lado de fora, mas como eu vou ficar do lado de... Só que Deus te trouxe hoje aqui para fazer uma análise. E Ele está dizendo: meu filho, para quem já passou tudo que você passou, minha filha, para quem já fez a quantidade de quimioterapia que você fez, minha filha, para quem já perdeu os cabelos que você perdeu, minha filha, para quem já teve que tomar mais de 17 medicamentos, Deus está falando comigo sobre alguém agora, para poder sobreviver. Meu irmão, fazer o que Deus está mandando você fazer é fichinha. Quebra esse orgulho, destrói essa vaidade. A minha avó tinha um bordão que ela dizia assim: que é um ralado para quem já está todo quebrado? O que dói mais? Um ralado ou uma fratura exposta? Hã? Oi? Você acha que uma pessoa que está com um membro com fratura exposta sente a dor do ralado? Ela vai sentir a dor do osso quebrado. Quem está entendendo aí, diga amém. Jesus está dizendo: quando eu olho tudo que você já viveu, eu vejo você sendo quebrado, vejo você sendo recuperado, e vejo você reclamando porque não quer ficar ralado. Por que você reclama? Olha para quem está do teu lado agora e diga assim para essa pessoa: encerra hoje. Encerra hoje. Liga para quem tem que ligar, abraça quem tem que abraçar, libera quem tem que liberar, perdoa quem tiver que perdoar. Jesus está dizendo: você está debaixo da minha palavra. É Ele que está dizendo: encerra. Eu estou te dando autoridade para chegar no meio da tua família. É Jesus que está falando pela sua palavra. E não é para querer saber quem começou a briga. Deus está falando comigo. Ele está dizendo: diga para ele, diga para ela, que ele vai entrar no seio da família dele, não para discutir quem começou, porque eu não estou dando para ele nem para ela o poder de discutir. Eu estou dando para ele e para ela o poder de encerrar a questão. Olha, Deus está dizendo para alguém aqui: o perdão é tão poderoso que não importa quem começou, ele chega para terminar qualquer desavença, ele chega para terminar qualquer embaraço. Encerra isso. Prega essa mensagem para alguém e diz: encerra logo. Bebe esse vinagre. Fala para alguém: bebe esse vinagre. Acaba com isso. Acelera esse processo. Toma o que tu tiver que tomar. Paga a disciplina que tu tiver que pagar. Confessa qual foi o pecado que você cometeu. Filho, encerra. Acaba com isso hoje. E por fim Jesus morre e entrega o Espírito. E quando Ele entrega o Espírito, os corpos não podiam mais ficar expostos na cruz. Então a ordem é: quebra os crucificados, tira eles de lá. Vai ter que quebrar todo mundo, da direita, da esquerda e o de Jesus. Só que coisas esquisitas começam a acontecer. Primeiro quebram o da direita e depois quebram o da esquerda. E de acordo com a configuração do Calvário, Jesus está bem aonde? Jesus está bem aonde? Se Jesus está no meio,
O mais lógico seria que quem quebrou o da direita quebraria o próximo, sim ou não? Que seria ele, mas não. Primeiro quebra da direita e quebra da esquerda. Isso aqui é palavra profética, quem crê recebe. Deus está dizendo, quando você está debaixo da minha palavra, coisas esquisitas, ilógicas, coisas que não tem lógica. Tipo o quê? Tipo 1000 cair do teu lado e tu pensar, o próximo sou eu. 10.000 cair à tua direita e no final tu dizer, mas eu não serei atingido. Não tem lógica, irmão. Quando você está debaixo de uma palavra, coisas que não tem lógica começam a acontecer. Vou dar mais um exemplo para você fortalecer a tua fé. Como é que a empresa de todo mundo quebra no período da pandemia e você desenvolve uma ideia no período da pandemia? A conta do caixa não fecha para todos os funcionários serem pagos. Como é que você está desenrolando a tua vida depois do processo que você passou? Você não parou de comer, você não parou de ter paz, tua família está reunida. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, a conta não fecha, porque quem governa a tua vida não é a matemática, é a minha palavra. É a minha palavra. Debaixo de uma palavra, coisas estranhas que parecem que não tem lógica começam a acontecer. Mas o que é isso? Lembra da equação? Primeiro eles fazem, depois eu faço, e então por último ela faz. O que a palavra faz? Ela vê quando eu não tenho mais poder de fazer, então ela faz por si só. Por quê? Porque ele pode estar morto, mas ela é viva. Diz assim sobre ela, porque a palavra de Deus é viva. Você acha que sou eu que estou usando ela nessa noite? Não. É ela que está me usando. Porque a palavra de Deus é. E o texto diz, e eficaz. Ela não é viva como quem perambula. Ela é viva como quem sabe o que vai fazer. A palavra diz sobre ela mesma, que uma vez liberada, ela não volta, mas antes vai e faz. Ela vai e faz. Ela vai e faz. Eu, na minha humanidade, vou e tento, mas eu, na palavra de Deus, vou e faço. Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. E eu não sei se eu te canso em repetir isso, mas eu não consigo parar de exaltá-la. A palavra de Deus é viva. Se você não gosta do que eu falo, eu entendo, mas eu já deixei claro, não sou eu que uso ela, ela é viva, é ela que me usa. A palavra de Deus é viva. É por isso que a palavra dele levanta defunto. É por isso que a palavra dele cura o sangue do aidético. É por isso que a palavra dele levanta o paralítico. É por isso que a palavra dele faz a estéril ser alegre, mãe de filhos. A palavra dele restaura casamento. A palavra dele liberta viciado. A palavra dele diz, Lázaro, vem para fora. E depois de 4 dias ele vem. A palavra dele entra na casa de Jairo e diz, Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta. A palavra dele levanta dos mortos. A palavra dele ressuscita. É porque estamos debaixo dessa palavra que o texto diz acerca do juízo final e do arrebatamento da igreja, de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque eles estão debaixo de uma palavra há mais tempo do que nós. Jesus vai entregar seu espírito, vai morrer. Ao morrer, vem para quebrar as pernas dos soldados. Responda para mim com inteligência. Morto reage? Outro não quer responder ou está faltando inteligência? A Bíblia diz que pede a Deus sabedoria, que Ele dá e não nega. Morto pode falar? Morto pode andar? Morto pode correr? Morto pode reagir? Morto pode argumentar? Morto não pode fazer? Morto não pode fazer? Ele está morto, mas a palavra de Isaías sobre ele está
E a palavra dizia o seguinte: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Ele está ali para reivindicar essa palavra? Tá, gente? Não, ele está como? Mas a palavra está? Quando você vive a sua vida para cumprir a palavra vive para cumprir sobre a tua vida até depois da tua morte. Quando você vive para cumprir a palavra se cumpre sobre a tua descendência, a palavra se cumpre sobre a tua casa, a palavra se cumpre até na tua ausência, porque você passa, mas ela não passa, você morre, mas ela não morre, você adoece, mas ela não adoece, você se entristece, mas ela não se entristece, você falha, mas ela não falha, você morre, mas ela não morre, você vai para o hospital e ela não tem medo do hospital, ela entra no leito, ela entra no meio da tua família, ela entra no meio da tua casa, ela passa no meio dos teus negócios, e ele te diz: ela é viva, creia nela até a morte, creia nela até a morte, porque ela vai continuar viva, ela vai continuar viva. Dê um salto da tua cadeira e celebre a palavra que é vida. Ela é vida. Ela é vida! Ela é vida! Ela é vida! Vida! Eu profetizo vida! Eu profetizo cura! Eu profetizo vida! Eu profetizo cura! Eu profetizo vida! Profetizo cura! Eu profetizo vida! Profetizo cura. Recebe. Recebe. Não precisa sentar não, fique de pé como estamos. Olha para 2 ou 3 aí. Acabou. Certo. É esse ano. É esse mês. É essa semana. Deus está falando comigo aqui, ó, que tem gente que pode encerrar um ciclo mandando uma mensagem de WhatsApp de alguém que você não fala há mais de 10 anos, que é teu sangue, talvez tenha sido seu abusador. Deus está dizendo: não precisa dar bom dia nem boa tarde não, já chega para encerrar, diga: eu te perdoo. E se você sentir que o outro diz que é você que ofendeu, para quem já está quebrado igual você, o que é um ralado? Manda mensagem e diz: me perdoe, por favor. Se ele vai perdoar, é a escolha dele, mas que você vai ter encerrado, aí foi opção sua. É você que vai encerrar. Oh, glória! Acaba com isso hoje. Traz à memória a palavra de Deus. Viva debaixo da palavra de Deus. Manifeste a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Cante a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Isso não é só um livro. Quem trouxe o livro, pega ele aí. Eu não sou de falar isso não. Porque a palavra de Deus é viva onde ela estiver. Se ela estiver no seu aplicativo, ela é viva, ela é a palavra de Deus. Se isso não fosse uma verdade, a entrada novamente do Talibã no Afeganistão não teria decapitado mulheres que, ao encontrá-las na rua, viram que elas traziam no aplicativo do celular a Bíblia, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é viva onde ela estiver, no meu coração, na minha boca, no meu aplicativo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: volte a pegar o livro, porque é um privilégio tão grande, irmãos. É um privilégio tão grande poder sair da nossa casa com um livro mais perseguido do mundo, com a liberdade que nós temos no Brasil. Não sei até quanto tempo essa liberdade vai durar, e isso não muda a nossa devoção ao livro. Por isso é importante que você medite, grave, considere. Mas eu estou dando uma dica, tá? Não é uma, como é que fala? Não é uma exortação, não é uma disciplina, não. É um conselho. Volte a usar o livro.
Saia de... Eu me lembro de um tempo que eu tinha vergonha, porque eu não nasci num lar cristão, então eu tinha vergonha, porque eu sabia que na minha comunidade, todo mundo que sabia quem eu era, se me visse com a Bíblia, ia saber que eu estava indo para a igreja, e eu queria esconder a Bíblia. Hoje eu quero mostrar ela para todo mundo, mas é porque eu sabia o significado para a sociedade, quando eles me viam carregando o livro. Só que esse livro não é de estudos sociais, como a gente aprendia na década de 80, na terceira série. Esse livro não é de química, não é de física, apesar de abordar todos esses assuntos. Esse livro é odiado por uma dinastia inteira na Coreia do Sul. As pessoas que possuem esse livro na China são queimadas vivas. Se o ISIS vê qualquer lá com esse livro, ou reproduzindo as palavras desse livro, é degolado na hora, como se fosse um animal. Famílias inteiras são queimadas vivas só porque um membro acredita nesse livro. Então está na hora de você entender que você não está carregando apenas mas você está carregando o livro. É o livro que determina as leis às quais os homens se submetem e as leis a quais os homens vão impor e eles não vão se submeter. É o manual da vida de quem quer chegar no céu. Por esse livro vale a vida, por essa vida vale o livro. Eu sinto temor porque eu sei o que eu estou falando, mas eu vou repetir porque eu creio. Esse livro vale a vida, porque a minha vida só vale por causa desse livro. Se não fosse esse livro, eu não estava hoje aqui. Se não fosse a palavra de Deus, eu não viveria o que eu vivo. Então o livro vale a vida e a vida vale o livro. Por isso pessoas morrem por amor a esse livro. E você tem o livro, liberdade para andar com ele. E deixa em casa, volte a usar o livro. Vá para os cultos com o livro. É um protesto silencioso, poderoso de um povo que não vai abrir mão do livro. Eu quero orar agora sobre essa palavra que é viva. E quero orar agora num ato de fé, para que ciclos sejam encerrados. As pessoas que me deram os pedidos de oração, as pessoas que estão no hospital agora, as pessoas que estão até sobre o efeito de medicamentos agora, para que possam ouvir essa mensagem. Sabia que Deus está falando comigo aqui, pastor Lucas? Que Deus está neutralizando a ação completa do medicamento só para alguém que já estava envolvido pelo sono pudesse assistir a palavra até o final. Vou falar mais, Deus está falando comigo que tem gente embriagada do outro lado agora da live, que o álcool perdeu o efeito. Ministério de Louvor pode vir para cá, não vai cantar agora, é só para se posicionar. Nós vamos terminar aqui cantando aquela canção que diz: tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, pois tua bondade me seguirá, Senhor. Eu quero declarar que nessa oração Deus vai cessar toda a praga em direção à tua tenda. Eu quero declarar que nessa oração nenhum mal te sucederá. Eu quero declarar agora, na autoridade do nome de Jesus, que todo ciclo de morte se encerre agora. Todo ciclo de ansiedade seja encerrado agora. Eu declaro agora, debaixo dessa atmosfera da autoridade da palavra de Deus, do nome de Jesus, há poder em teu nome, Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. No nome de Jesus, vai encerrar agora a síndrome do pensamento acelerado. Teus filhos não morrerão de câncer como os seus pais. O Senhor vai encerrar essa ameaça no teu DNA agora. Essa ameaça, aonde você estava sentindo o tumor, eu peço agora ao Senhor, Senhor, passa
passa em revista aonde houver uma célula cancerígena que estava em desenvolvimento para gerar um tumor maligno, eu dou ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Guarda a minha vida e a vida desta pessoa e encerra toda célula maléfica, toda célula cancerígena. Purifica o sangue, repreende a hemodiálise, joga por terra a diabetes, o problema de pressão. Fecha os olhos aí, meu filho. Tenta dar um zoom um pouco mais perto da minha mão, para as pessoas que estão ao vivo em casa. Eu não sou, irmãos, eu não tenho. Tudo Ele é, e só posso fazer o que Ele em mim opera. Mas no dia que o Senhor me chamou, Ele me disse: estende as tuas mãos e libera a minha palavra. Então o que eu vou orar hoje não é o que eu quero. Eu vou orar o que Ele me mandou dizer no dia que Ele me chamou. Ele disse: estende as tuas mãos, porque para onde você direcionar as suas mãos, eu vou direcionar a cura da depressão. Para onde você direcionar as suas mãos, eu vou repreender as enfermidades físicas e espirituais. Então eu declaro agora, não estou contando com a sua fé, estou contando com a fé que eu tenho em Deus e no que Ele me disse. Feche os seus olhos aonde você estiver. Quem agora estiver em oração por um ente querido, traga o nome dele na sua boca e agora. Se você sabe quem está internado, se você sabe quem recebeu o diagnóstico de insanidade mental, a palavra de Deus diz que nem os loucos errarão o caminho. Deus tira do manicômio, Deus tira do hospício, Deus recobra as funções cerebrais com normalidade. Pai, em nome de Jesus eu oro agora com a tua igreja, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus com a tua igreja, e eu começo a te pedir pelas pessoas que estão conectadas agora na internet, as que estão ao vivo e as que vão ver esta mensagem e receber esta oração depois desse dia chamado hoje. O dia vai passar, a noite vai passar, mas a tua palavra liberada aqui não vai passar. A tua palavra não volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então eu oro agora em nome de Jesus. Quem estiver no leito, quem estiver acessando essa palavra em cárcere privado, para quem estiver recebendo essa palavra por alguém, Senhor, por alguém que foi acometido pelo Alzheimer, eu sei que tu também tem a cura do Alzheimer, eu sei que tu também tem a cura da loucura. Tu chamas o homem à consciência, tu chamas o homem à razão. Visita este nome, visita esta pessoa que está orando agora por alguém que está internado no manicômio, e liberta, livra, abre a mente, quebra cadeias. Nós estamos orando mediante a fé que temos que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, e tu és aquele que tem poder para curar enfermidades, para entrar onde o médico não entra. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Pai, liberta, manifesta cura, manifesta libertação. Deus, esta pessoa que te pede agora, que não quer mais tomar todos esses medicamentos que deixam ela letárgica, Deus, auxilia na fé dessa pessoa. Tu estás acima de tudo e de todos. Cura, que haja testemunho de libertação, de quebra de cadeias, de renovo celular. Ainda de mãos estendidas eu continuo orando por toda a tua igreja que está reunida aqui agora. Aonde houver alguém lutando contra a depressão, Senhor, lutando contra a ansiedade,
todo espanto noturno, o Senhor te repreenda agora. Em nome de Jesus, saia dessa vida, saia dessa casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, saia todo mal agora. Pega a tua bagagem, pega as tuas coisas. Eu te dou ordem agora, em nome de Jesus. Saia desta vida, deixe este endereço, abandone o sobrenome desta família, saia deste DNA. Em nome de Jesus. Senhor, aonde houver um caroço em mulheres e homens aqui agora, miomas, Senhor, aonde houver um caroço, aonde houver uma malignidade, aonde houver, Senhor, um ataque, seja de ordem física, hereditária, ou seja de ordem espiritual, nós declaramos agora vencido e sem força. Deus, esse rim que estava quase parando, esses rins que estavam quase parando, pela tua palavra eu declaro, voltem a funcionar normalmente, voltem a funcionar normalmente. Toda pedra nos rins seja dissipada agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, lares da nação brasileira, está acompanhando conosco agora, Senhor, pessoas da América, do Japão, do México, outros países que estão debaixo da tua palavra. Os céus de Chapecó, Senhor, estão sobre nós, que eles sejam testemunhas desse dia de hoje para a glória do teu nome. Não queremos essas curas por vanglória, que nem se lembrem do nome de quem orou, mas que se lembrem que foi Jesus que curou, que digam que o Senhor restaurou, que digam que o Senhor libertou, que digam que o Senhor tirou do leito, que digam que o Senhor tirou do manicômio, que digam que o Senhor restaurou, que o Senhor recuperou o que o homem já tinha sentenciado. O Senhor entra agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora como Cristo diante da sepultura de Lázaro, porque existem pessoas que já estão debaixo de sentença de morte, mas ao orar na sepultura de Lázaro, Jesus disse: Pai, eu oro para que eles vejam, mas eu creio e eu sei que tu fazes tudo o que eu te peço. Por isso, Senhor, eu não oro no meu nome, mas no nome do teu Filho Jesus. E eu te peço, Senhor, levanta agora e destrói sentenças de morte, anula sentenças de morte, encerra ciclos de morte, encerra aonde essa palavra chegar, encerra esse ciclo de devastação, de doença, de morte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Dê a adoração de quem já foi curado. Cante. Em todo o tempo tu és tão. Você que está em casa, cante. Celebre a visitação do Espírito na sua casa. Agradeça a bondade de Deus. Cante. Dá para ficar melhor. Abra a boca e diga: és fiel. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
a tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Levanta a mão e declara aí, irmão. Tua bondade me seguirá. Se esforça, celebra. Me seguirá, Haja de acordo com a palavra. Declare, declare. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Não é a desgraça, não é a maldição, é a bondade. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Repete tua bondade, repete. Tua bondade. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Declare bondade. Tua bondade me seguirá. Recebe aí, Me ó. seguirá, Senhor. Eu me rendo. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Diga, eu me rendo. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga bem suave, eu me rendo a ti. Te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Ouça essa parte. Seguirá, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo a ti, te dou meu ser. Entrego tudo a ti. Segura tudo, segura tudo. Ó. Ouça isso, eu me rendo. Eu me rendo a ti. Te dou meu ser, entrego. Para aí. Não, para. Eu me rendo a ti. Te dou o meu ser. Entrego tudo a ti. Então, tua bondade. Primeiro eu me e entrego, inclusive o meu. E então, a bondade de Deus, ouça. A bondade de Deus não segue quem não sabe para onde vai. O Senhor é meu pastor, Ele que me guia. Nada. É no final desse capítulo, desse número de Salmos 23, que o texto encerra dizendo: certamente, bondade me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vem comigo aqui de novo, não se mexa agora. A bondade de Deus não segue quem não sabe para onde. Então você tem que se render, entregar o seu ser para Deus. E a bondade de Deus, não vou fazer apelo, que apelo demora. É convite. A palavra de Deus já foi pregada, você já recebeu oração. Só que todas essas bênçãos entregues aqui só são direitos de quem recebe Jesus como Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. E é transportado. E recebe com o Filho o direito de ser feito filho de Deus. Quem está afastado dos caminhos do Senhor, se distanciou da casa de Deus. E hoje o Espírito Santo te pegou com tudo aqui e falou: quero você rendido, porque a minha palavra é sobre você. Porque você é a resposta da minha palavra na tua casa. Então você tem que estar posicionado. Quem está afastado sabe que está afastado. Quem se desviou sabe que desviou. Então eu não vou fazer apelo, eu vou contar 1, 2, 3. Se você é o cara, se você é a pessoa, se você é a mulher, a moça, a menina, que o Espírito de Deus chegou hoje aqui e falou: te quero de volta, é tempo de aliança. Não sou eu que vou te convencer. É o Espírito que você já conhece, o Espírito de Deus. Então eu conto 1. Camila, eu estava esperando esse momento, é comigo. Começa a sair do teu lugar e vem para o altar de Deus agora. 2. Precisa de apelo mesmo não, Camila. Eu já vim para o culto hoje decidida a retornar. Eu quero hoje arrumar a minha vida diante de Deus. 2,5. Sou eu, Camila. Mas eu estou aqui atrás, vai dar tempo? Vai. É tempo de salvação. 3. Tira teu pé do chão agora e corre para o altar. Volta para a casa de Deus. Vem.
Vem, pastor Lucas, sobe aqui, por favor. Vem. Volta para casa do Pai. Sou eu, Camila, vem. Se renda. Os voluntários já vêm entregando. Os voluntários já vêm. Vem entregando o papel. Vem explicando, pega o nome. Vem que é muita gente, vem logo, se adianta. Eu me rendo. Renda-se. Você que está em casa agora, irmão, se você não estiver vindo para o altar, não se mova para nenhum outro lugar. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, tenha temor. Ficou até agora, fique até o fim. 5 minutos lá fora não mudam nada para você, mas aqui dentro podem alterar a sua história em até 50 anos. Seja fiel ao Senhor, e o Senhor será fiel à palavra que Ele liberou à sua casa, porque Ele é fiel à sua palavra. Movimentação só para quem está vindo para o altar. Quem não está vindo, guarda o pezinho. Tem gente em casa agora. O chat ao vivo está aberto? Alguém pode me responder se o chat é ao vivo? Você que quer fazer uma aliança com Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, ou já viu e assistiu muitos cultos de uma igreja cristã evangélica, mas nunca fez uma aliança. Camila, eu tenho que fazer? Tem, porque é bíblico. Não foi Camila nem igreja evangélica que inventou isso. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Olha para mim, você que está em casa, não tenha vergonha. Sabe por quê? A vergonha é passageira, mas a sua confissão de que Jesus Cristo é o Senhor te garante um nome eternamente no livro da vida. Se você está em casa agora e sabe que se afastou, não frequentou, não foi em nenhum culto de igreja ontem, de tanto tempo que você está longe, hoje Deus permitiu esse ao vivo chegar aí aonde você está agora. Eu não te conheço, mas o que te conhece me usa nessa noite. E o que Ele está dizendo é: confesse. Como é que eu vou confessar, Camila? Eu não estou aí. Você não está aqui, mas Ele está aí agora. Ele está aí agora. Se você tem acesso ao chat, escreva aí agora: quero Jesus. E eu vou entender isso como sua confissão pública de fé. Só escreva isso agora no chat ao vivo. Quem reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite, você vai escrever: quero Jesus. E eu vou entender. Nós vamos aceitar isso como sua confissão pública de fé, para que nós liguemos o seu nome em oração agora. Escreve aí. Escreve aí: quero Jesus. E eu vou entender isso. Muita gente, gente. Deise, Laís, Jéssica, Ferreira, Jay, Bruna, Alessandra, Doug, Edson, Juliano, Tiago, Pamela, Elisete, João, Cristiano, Évila, Andresa, Emily, Nascimento, Raíssa, Sheila, Amanda, oh meu Deus do céu, Márcia, Ana, Tamires, Denilson, Camila, Andressa, não vai dar para contar. Mas é muita gente aqui dizendo: quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, quero Jesus, eu quero Jesus. Eu vou passar o pastor Lucas agora. Ele é o pastor da Jet Church. Eu vou aqui junto com a igreja interceder por vocês agora. Olha para quem está do teu lado aí agora, mesmo que você não conheça, faz assim para essa pessoa. É hoje, ó. É hoje. Do jeito que tu entrou, tu não sai daqui igual nunca mais. Vai sair, ó. Amém? Quando o pastor orar por você,
Ele vai ligar você nessa oração. E nós vamos aqui orar concordando. Senhor, perdoa os pecados. Fecha os teus olhos e comece a pedir perdão. Senhor, perdoa meus pecados. Você que está em casa, fecha os seus olhos, dobre os seus joelhos se você puder. E diga para Ele, você que está em casa, Senhor, perdoa meus pecados. Eu estou arrependido do tempo que eu fiquei distante, mas hoje eu quero consertar. Eu não quero falar só do que eu fiz, eu quero falar do que eu estou fazendo hoje, aqui e agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu estou prosseguindo para o alvo. O Senhor é meu alvo, o Senhor é meu destino. Me perdoa pelo tempo que eu fiquei afastado, fala com Ele isso. Mas hoje eu estou aqui publicamente, Senhor, vencendo a vergonha, a timidez, porque não tem caminho para mim sem Ti. Começa a falar para Ele, recebe a minha vida, Jesus, recebe. Recebe, você que está em casa, começa a orar, recebe a minha vida, Jesus. Recebe a minha vida. Fecha os olhos, igreja, estenda a mão. Eu quero ouvir sussurros de oração. Abençoe, abençoe, vai. Vai, igreja, ore.